Alô, nação rubro-negra, Ivan Trindade chegando com o giro de notícias do Fla Urgente. O Flamengo empatou com o Nublense em 1-1 em Concepción em mais uma atuação vexatória na Libertadores. O técnico Jorge Sampaoli colocou a culpa na preparação física. Felipe Luiz rebateu o treinador e disse que o problema é outro. Veja a nossa análise da partida do Mengão no Chile. Antes das notícias, siga o canal e deixe seu like. Não esqueça de compartilhar nosso conteúdo nas suas redes. Ajude o Fla Urgente a crescer. Se quiser deixar uma contribuição financeira, nosso Pix está na descrição. Temos também uma campanha de financiamento coletivo no site Catarse. Ajude um canal de jornalismo 100% independente. Muito obrigado desde já. O Flamengo empatou em 1-1 com o Nublense nesta quarta-feira pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Sem Arrascaeta e Matheus França cortados no dia do jogo, o rubro-negro sofreu para criar chances em Concepción. Gabigol, sempre ele, marcou aos 34 do primeiro tempo ao emendar bola repartida pela zaga. Se o primeiro tempo deu para o gasto, o segundo tempo foi um show de horrores. O time pareceu cansado e foi dominado pelo Nublense, que é o 12º colocado no campeonato chileno. O gol de Henriques aos 25 minutos foi o exemplo da falta de intensidade do Flamengo. O chileno passou no meio da zaga rubro-negra e finalizou sem problemas. Com o resultado, o rubro-negro ficou com 5 pontos na segunda posição do Grupo A. Agora o Mengão fará os 2 últimos jogos da fase de grupos no Maracanã. Em 8 de junho, recebe o Racing em partida decisiva. Se não vencer, corre sério risco de não se classificar para as oitavas de final. Na última rodada, o Flamengo recebe o Alcas em 28 de junho. Mesmo se vencer os 2 jogos, o Flamengo tem poucas chances de ser o primeiro do grupo, pois só pode chegar a 11 pontos. O Racing já tem 10 e precisa de mais uma vitória para chegar a 13. Na entrevista coletiva pós-jogo, o técnico Jorge Sampaoli mais uma vez lamentou o desempenho do time. O treinador foi especialmente duro com o momento físico do elenco. Sampaoli afirmou que deseja tirar muito mais do time, mas não consegue. Veja o que o argentino falou. Hoje analisar a forma física, eu penso que sim, o time está tendo alguns problemas físicos. En relación a que a intensidad que o time o que eu penso que tem que jogar tiene reacciones con fatiga, con merma de rendimiento, con lesión. Entonces un proceso. Yo quiero mucho más, pero a veces el jugador intenta y a veces puede, a veces no puede. En realidad es en este proceso de poco tiempo quiero otra cosa, pero insisto en eso y la verdad es que con juego tan seguido nos está costando mucho. Curiosamente, o lateral esquerdo Felipe Luiz, que voltou ao time depois de longo período afastado, não concordou com o treinador. O veterano, que está vivendo possivelmente a sua última temporada como jogador, disse que o problema não é físico. Na zona mista, Felipe apontou outras causas para o mau momento do clube. Com certeza, para um treinador perder seus principais jogadores, principalmente de ataque, né? Porque a gente sabe que no futebol os jogadores, os melhores jogadores, os jogadores da frente são os que fazem a diferença, são os que fazem um time ou brigar pelo título ou ficar na metade da tabela. E quando a gente perde jogadores importantes como o Arrasca, como o próprio Bruno, o Pedro, que ficou fora das últimas rodadas, e o Ribeiro principalmente, com certeza o time sente, mas não é desculpa, temos um elenco com certeza muito qualificado para fazer um jogo muito melhor do que fizemos hoje aqui. A nossa consciência, ela existe, a gente sabe disso, a gente não se ilude, mas como eu falei outras vezes, né, trabalho, temos que corrigir, falar realmente o que está acontecendo com esses erros, principalmente técnico e táticos, né, porque não é físico, é técnico e tático, e a partir disso aí a gente vai conseguir ser um time mais sólido. Nas redes sociais, torcedores apontaram a resposta do lateral como o primeiro sinal de um racha entre elenco e comissão técnica. Ouça agora a nossa opinião sobre o momento do Flamengo e a atuação contra o Nublense no Chile. O Flamengo é hoje um clube sem rumo. É o resultado de uma série de escolhas erradas que começaram a ser tomadas no final de 2022. Os erros em sequência transformaram o elenco, que venceu a Libertadores passada com 12 vitórias e um empate, em um time que é questionado duramente pela torcida. Os simplistas culpam os jogadores, como se os atletas tivessem esquecido como jogar. Apontam também para uma falta de dedicação, mas o problema é muito mais complexo e vem de cima. As férias de 42 dias, a inacreditável troca de Dorival Júnior por Vitor Pereira, a venda de João Gomes, a falta de reforços na janela de início de ano. Esses 4 pontos somados levaram à destruição do time que se mostrou sólido nos momentos decisivos da temporada passada. Depois dos 3 meses desastrosos com Vitor Pereira, o Flamengo foi buscar Sampaoli, esperando que o time pegasse no breu, como aconteceu com Dorival no ano passado.
Mas a situação em 2023 é muito mais grave do que era com Paulo Souza. Em 2022, no final da fase de grupos da Libertadores passada, o Flamengo tinha 16 pontos, com 5 vitórias e um empate. O jogo em Concepción resumiu perfeitamente a temporada rubro-negra. Contra um time muito mais fraco, o Flamengo não conseguiu se impor. Fez um primeiro tempo aceitável, mas desmoronou na segunda etapa. Inclusive, escapou por pouco de uma derrota. Em campo, o Flamengo foi mais uma vez um time espaçado, sem intensidade e sem criatividade. O mais querido abusou de toques laterais e pouco criou. O gol saiu quase por acidente. O segundo tempo, então, foi um desastre. A deficiência física ficou clara na falta de contundência nos duelos defensivos e nos erros nas tomadas de decisões no ataque. O gol do Nublense e a última bola do jogo com Pedro exemplificaram perfeitamente esses problemas. Henriques entrou driblando no meio da zaga e finalizou sob o olhar passivo de meio time do Flamengo. Logo em seguida, Pedro, sozinho na frente do goleiro chileno, errou o chute por cobertura ao invés de bater forte e marcar o gol da vitória. Olhando para frente, o Flamengo precisa correr para minimizar os prejuízos. Sampaoli precisa achar um time que seja sólido na defesa e eficiente no ataque. Precisa também parar de insistir com jogadores que não entregam, como Vidal e Davi Luiz. Dorival fez exatamente isso em 2022. Fixou um time titular e deu consistência defensiva com João Gomes e Thiago Maia na frente de uma linha de 4. E aproximou os 4 homens da frente para que eles pudessem fazer o que fazem de melhor, que é trocar passes rápidos com trocas de posição. O resultado foram 2 taças e poucos gols sofridos. Na Libertadores, por exemplo, o Flamengo venceu todos os jogos do mata-mata em 2022, marcando 18 gols e sofrendo apenas 2. Com 40 gols sofridos até o momento na temporada, é improvável que o time conquiste algo em 2023. Gostou do vídeo? Por favor, compartilhe nosso conteúdo nas suas redes sociais. Ajude o Fla Urgente a crescer. Somos um canal de jornalismo 100% independente. Se preferir, faça uma contribuição financeira pelo Pix ou pelo site de financiamento coletivo Catarse. Os links estão na descrição aqui embaixo. Agradecemos muito. Até o próximo vídeo e Mengão sempre!